com o nariz congestionado, a garganta não operando muito bem e uma certa dor de cabeça, eu topei o desafio de trazer esse vídeo para vocês de fight de Bíblia, rinha de Bíblia. As Bíblias uma contra a outra e vamos ver qual é a melhor, vamos ver qual é a melhor tradução. Tá, quem já conhece o canal sabe que eu não trabalho bem assim, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. O que eu quero saber é, Mateus 5,17, você conhece esse texto? Você sabe de cabeça qual que é? Se sabe, coloca aqui nos comentários, porque ele é o nosso texto esse é o nosso texto de laboratório hoje. Hoje a gente vai analisar esse texto na NVI, na NTLH e na Bíblia de Jerusalém. Qual que se saiu melhor? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, tudo isso é muito bem-vindo, assim o YouTube identifica que você gosta de Bíblia, de teologia, que são os assuntos aqui desse canal. Eu não posso deixar de te convidar para fazer parte do nosso clube da leitura de Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Eu acabo de gravar a aula do 4º capítulo, então vamos ter conteúdo novo aí na plataforma e você pode dar uma passada aqui na descrição ou no primeiro comentário para entrar no clube e participar também das nossas lives de Lendo Apocalipse com Responsabilidade. São 10 aulas, 4 lives, alguns vídeos de bônus sobre o livro de Apocalipse e como interpretá-lo. Vale a pena, gente, vale a pena. Falo mais disso no final de novo. Mas vamos falar aqui de Mateus 5,17. Sabe que texto que é esse? É aquele texto em que Jesus, no Sermão do Monte, fala que ele não veio destruir ou abolir ou revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E aí, dependendo da tradução que você pega, você tem pequenas diferenças de tradução. E eu vou fazer aqui um exercício, que era um exercício que o professor Luiz Saião fazia com a gente nas aulas de hebraico. Tudo bem, Novo Testamento, a gente está falando de grego aqui, não de hebraico, tá? Mas nas aulas de hebraico com o professor Saião, isso muitos anos atrás, quando eu estava no seminário, com frequência ele estava ensinando alguma questão gramatical, ou de repente alguma questão léxica, que é o que a gente vai tratar hoje, lexicográfica. E aí ele pedia, quem tá com a Bíblia tal aí? Como é que traduz? Quem tá com a Bíblia tal ali? E aí a gente ia comparando essas versões e tentando fazer uma engenharia reversa de entender a cabeça do tradutor. Se esse vídeo der bastante view, eu sou desses, eu quero view. Se esse vídeo der bastante view, eu vou fazer de outras passagens, mas o intuito é mostrar para você que nem sempre a discussão é sobre a melhor tradução absolutamente, mas a melhor tradução para aquela passagem. Às vezes vai ser uma, às vezes vai ser outra. E o que os tradutores pensaram para traduzir daquela forma. Esse é o exercício, tá bom? Então, Mateus 5,17, nas 3 traduções que a gente se propôs aqui, a Nova Versão Internacional talvez traga um modelo, a NVI, né? Um modelo mais tradicional que o evangélico médio vai ter contato. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Tá? Essa é a versão da NVI. Se você for olhar as Almeidas de maneira geral, elas são muito parecidas. A NAA e a Revista Atualizada são praticamente iguais nesse versículo. Então a NVI aqui está funcionando metonimicamente, embora não faça parte do mesmo grupo, também para as Almeidas. E essa é a versão mais, digamos assim, genérica dessa passagem. O que eu quero abordar nessa passagem a partir do texto grego são os verbos abolir e cumprir, tá? O verbo abolir é katalio e o verbo cumprir é plerol. Katalio, que é o verbo para abolir, destruir, revogar, são verbos que você vai encontrar em diferentes traduções. Ele é o verbo lio, que é costurar, só que com um prefixo katá. É como se você pegasse uma trama de costura e desmanchasse. Você pegasse um tapete e desfiasse ele inteirinho até destruí-lo. Uma tapeçaria, sabe? Essa é a ideia do verbo katalio. É importante você saber isso para você depois saber como que você vai traduzir o plerol nessa passagem. E vou mencionar isso daqui a pouco. Eu vou explicar um pouco melhor isso daqui a pouco. Então, grava. Não pensem que eu vim
desconstruir, desalinhavar, descosturar, deformar de uma vez por todas, corromper, tá? A lei ou os profetas. Abolir, destruir, revogar. Eu gosto de destruir aqui, mas a ideia é essa. É você pegar uma trama que está bem feita, bem desenhada e desmontá-la, tá? Esse é o catalil. O plerol é mais complicado. Por quê? O plerol, ele é um verbo que no inglês a gente tem algo bem parecido, mas em língua portuguesa a gente não tem a mesma imagem, tá? Ou tem, mas não é tão clara. Sabe quando você chega no posto de gasolina, com esse tanto aqui, deixa eu ver se tá captando bem. Ah, tá captando bem a água. Você chega com esse tanto aqui de combustível e você fala assim pro frentista, completa. E aí ele vai lá e completa, certo? O verbo plerol, ele carrega esse sentido. E aliás, já que eu tô com a garganta ruim, vale a pena, né? Muito bem. O verbo plerol, ele tem esse sentido de completar algo que não está inteiramente cheio. Deixar cheio algo que está preenchido pela metade, algo que está com um pouquinho de conteúdo, você enche até o final. Em inglês, tá? Você usa fill para preencher até que esteja full. Então, o verbo para plerol aqui, em inglês, a maioria das traduções vão trazer fulfill, que é tornar o que estava parcialmente preenchido em completamente cheio. Só que fulfill significa cumprir, em inglês. E plerol tem esse sentido de cumprir, mas cumprir para fazer com que aquilo que foi inicialmente desenhado para algo tenha o seu pleno cumprimento. Estava sendo cumprido só até um determinado ponto. E aí precisa ter o seu pleno cumprimento, tá? Essa é mais ou menos a ideia. E o fato do verbo plerol ser um verbo de difícil tradução para as línguas latinas, de maneira geral, o português é um exemplo disso, isso fez com que na história da interpretação essa passagem ganhasse enigmas do que se quer dizer com cumprir aqui, ou com plerol aqui. Então, o sentido mais imediato que alguém pode imaginar, especialmente lendo o texto já com uma teologia cristã de fundo e protestante, é que Jesus veio obedecer aquilo que os outros não obedeceram, então ele veio cumprir. Mas não é só isso que o texto está dizendo. Ele também veio, e aí o contexto literário na sequência vai mostrar isso pra gente, ele também veio completar com um novo sentido e dar uma nova dimensão para a lei. Vocês ouviram o que foi escrito, ou o que foi dito. Eu, porém, vos digo. É o que vai vir na sequência desse texto. Então, esse cumprimento não se dá apenas naquilo que Jesus faz. As pessoas não conseguiram, ou Israel não conseguiu, levar a cabo cada detalhe da lei. Jesus foi perfeito, não pecou e ele cumpriu toda a lei. Esse texto não diz respeito apenas ao cumprimento de regras. Não, ele diz respeito à maneira como Jesus dá pleno sentido para a lei. Como ele é o clímax da lei, se você quiser. Como ele é a completude da lei, se você quiser. Tá? E aí, a tradução da NVI, da Revista Atualizada, da Nova Almeida Atualizada, ela deixa esse cumprir aberto. Que tipo de cumprimento é esse? Está aberto. Pode ser obediência, pode ser um cumprimento por meio dos ensinos, fica a critério do leitor. É uma opção que muitas vezes o tradutor faz, tá? É uma opção que muitas vezes o tradutor faz. Ele fala o seguinte, olha, eu vou usar aqui a palavra que tenha um campo semântico mais aberto possível. O que é o campo semântico? É a quantidade de significados mais aberto possível, porque o leitor, ao ler o texto, pode decidir como interpretar. É uma opção que o tradutor pode fazer.
Ele vai ter que fazer algum tipo de opção. Essa é uma delas. O fato é que o sentido imediato de cumprir, na maioria das cabeças, vai direto para obediência e não apenas obediência em feitos, e muitas vezes apenas obediência em feitos e não em relação aos ensinos, que de certa forma validam a Torá, mas completam. Então, é uma tradução mais aberta. As traduções católicas, eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém como exemplo, que é uma tradução mais ecumênica, mas a Bíblia Pastoral vai na mesma direção. Elas falam assim, ó, não pensem que eu vim abolir a lei, então abolir ou revogar, destruir, a lei e os profetas. Aqui a conjunção mudou de uma conjunção opcional para uma conjunção aditiva, né? Em vez de ou, ele colocou e. Não pense que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então, aqui o tradutor já tentou interpretar um pouco mais a palavra pleró para você. E ao jogar essa ideia de dar pleno cumprimento, ele já direciona a coisa um pouquinho mais no sentido de... olha, a maneira como Jesus interpreta a lei, os seus ensinamentos fazem com que a lei seja mais completa. Então, já vai um pouquinho mais nessa direção. Ainda assim é difícil de interpretar. A nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, na versão do ano 2000, traduz da seguinte forma: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Já tem um monte de coisa a mais aí que não estava no texto, né? O que o cara tá querendo Para onde ele tá querendo te levar? Ele coloca ensinamentos dos profetas, tá? Mais do que meramente os profetas, porque a palavra os profetas funciona de modo metonímico aqui para dizer aquilo que os profetas ensinaram. Então ele quebra a metonímia. Metonímia é a parte pelo todo, eu dou só um pedacinho para significar mais coisa, tá? O tradutor aqui ele quebra a metonímia e ele vai jogar ensinamentos dos profetas, porque é aquilo que Jesus está se referindo. Quando o tradutor joga ensinamentos dos profetas, ele está chamando o leitor para entender que Jesus, ao completar a lei, ele tem algo a dizer a respeito dos ensinamentos que ele tem para passar. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. E aí você vai quase que pensar diretamente na questão do conteúdo dos ensinamentos e nem tanto na obediência nos seus feitos. Então, enquanto a NVI joga coisa para você pensar que Jesus veio cumprir a lei e, portanto, obedeceu o que a lei disse, obedeceu o que a Torá disse, a NTLH te joga para o outro lado interpretativo para dizer, não, o que ele veio é dar um pleno sentido para o ensinamento da Torá, que em hebraico é instrução, é ensinamento, tá? Torá é sinônimo de ensinamento. Então a lei de Moisés aqui não é meramente um código legal, é um ensinamento também, tá? E aí vem uma outra coisa que rapidamente vou passar por aqui. Torá, quando foi traduzido para o grego, foi traduzido como nomos. Nomos é lei, e por isso a gente fala de lei de Moisés. Mas código legal de Moisés, você tem do final de Êxodo até o começo de Números e o livro de Deuteronômio, tá? Intercalado por narrativas ali. E o resto são narrativas. Gênesis é só narrativa e tal. Então, Êxodo a maior parte narrativa, Números a parte final é toda narrativa. Então, a instrução é a melhor tradução aqui. Então, não pensem que eu vim para acabar com a instrução de Moisés, com os ensinamentos de Moisés, ou os ensinamentos dos profetas. Eu não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Ou seja, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E eu amplio a lei aqui, no restante do Sermão do Monte. A NVI te joga para um lado e a NTLH te joga para o outro. A Bíblia Pastoral e a Bíblia de Jerusalém tentam te deixar mais ou menos no meio do caminho. Agora,
Qual delas está errada? Nenhuma. Talvez a melhor tradução seja a NVI, que deixa todas as opções contempladas, só que ela te joga mais para um lado. Talvez seja a Bíblia de Jerusalém, porque ela te dá uma dica de que não é um mero cumprimento de leis. Mas será que essa dica é suficiente? Eu acho que não. Mas ela mantém a abertura da NVI, mas pelo menos te direciona para um lado. Ou a NTLH que te direciona para o outro lado, só que perde o sentido dos feitos de Jesus. Difícil, né? No caso aqui, eu não posso falar de melhor tradução, eu posso falar de comparação de traduções e como elas captam ou tentam captar o que o texto queria dizer e como elas comunicam isso para o leitor. A leitura de várias traduções lado a lado, permite esse enriquecimento. Que você fala assim, pô, deu diferença de sentido, hein? Não vim abolir, mas cumprir. Não vim acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Cara, cumprir e dar o sentido completo deu diferença. Alguma coisa está acontecendo. Vamos pesquisar? E aí, a ideia não é dizer para você existe uma tradução melhor que a outra. Eu tenho preferências pessoais. Mas a ideia é dizer para você, olha, existem traduções diferentes porque os tradutores pensaram em maneiras diferentes de resolver questões complicadas entre duas línguas que não têm correspondências tão fáceis assim. Geralmente a NTLH vai tomar mais decisões por você e as Almeidas vão tomar menos decisões por você. Vão deixar mais aberto. E a NTLH vai te jogar para a interpretação que o tradutor teve. Geralmente isso vai acontecer. Ranking! Eu não vou me eximir de fazer um ranking, apesar de eu ter dito tudo isso que eu disse sobre não é sobre ter uma melhor ou não, as minhas preferências pessoais. Minha preferência pessoal nesse caso é na ordem. Bíblia de Jerusalém / edição pastoral. Primeiro lugar. Segundo lugar, NTLH. Sim, eu acho que a questão da passagem literária e da fidelidade à literatura e, essencialmente, ao Catalil, fazem com que a NTLH, na minha opinião, fique à frente da NVI. O que eu quero dizer com a questão do Catalil? Lembra que eu falei do revogar, descosturar? Lembra disso? Se o revogar é descosturar, e Jesus vai fazer o oposto, então ele vai costurar um pouco mais. Ele vai dar o sentido completo daquela obra que já estava lá. Aquela obra de tapeçaria que você já enxergava, uma obra de arte, ela estava incompleta, agora a gente vai ver mais coisa. Então, para mim, NTLH capta bem essa oposição entre Catalil e Plerol. Ela capta bem a função literária desse versículo 17 como um preâmbulo para o que Jesus vai fazer nas interpretações dele da Torá e daquilo que ele tem a dizer a respeito da Torá. E, portanto, assegura para ela o segundo lugar. Primeiro lugar para a Bíblia de Jerusalém, porque ela tenta fazer o mesmo e ela ainda permite que você lembre dos feitos. Tá? Terceira colocação, NVI e Almeidas, porque, de fato, na língua do século XXI, eu não vejo como uma pessoa, sem as informações que eu dei, leia cumprir e não vá imediatamente pensar nos feitos de Jesus. Essa passagem se refere aos feitos de Jesus, mas ela está fundamentalmente ligada aos ensinamentos de Jesus. E se você pensa só nos feitos de Jesus aqui, você pode achar, Jesus falou que não veio revogar, mas no fim das contas, né, ele já cumpriu, então deixa a lei para trás. Não deixa a lei para trás não. A lei contava uma linda história que a gente continua vendo se desenvolver e em Jesus ser muito mais completo, e em Jesus ser o clímax. Então, ranking de hoje, Bíblia de Jerusalém, edição pastoral, em primeiro lugar,
NTLH em segundo lugar, em terceiro lugar, nova versão internacional. Achou que valeu a pena? Deixa o like, compartilha com alguém, porque se der bastante view, eu vou fazer de outras passagens. Deixa nos comentários qual passagem você quer ver, fight de Bíblia. E, para você que ficou interessado no nosso clube da leitura de Lendo Apocalipse com Responsabilidade, dá uma passada aqui na descrição e no primeiro comentário, porque você me ajuda a viajar para Seul. O que eu quero dizer? É o seguinte, eu fui convidado para participar de um congresso missionário, que é um congresso missionário global que acontece de décadas em décadas. Faz parte do movimento de Lausanne. O primeiro foi em Lausanne na década de 70, depois em 88 em Manila, nas Filipinas, em 2010 na África do Sul, Cidade do Cabo, e agora em Seul 2024. Só que eu fui convocado provavelmente na terceira ou na quarta chamada, em cima da hora. Faz uma semana que eu fui convocado. E o congresso é no final de setembro. Então eu preciso levantar verba para poder ir, porque isso não estava no meu orçamento. Passagem para a Coreia do Sul é super cara. E em vez de fazer uma vaquinha, que é o que eu poderia ter feito, muita gente disse para eu fazer, eu resolvi oferecer para você algo como uma espécie de brinde pela sua ajuda, que é esse clube da leitura, que são 10 aulas em cima de Lendo Apocalipse com Responsabilidade, mais algumas aulas bônus. Já gravei a aula 4, mesmo com a congestão nasal, e 4 lives para a gente entender melhor o livro de Apocalipse, tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu like, o seu comentário, eu vou ficando por aqui, até a próxima.